Olá pessoal, estamos aqui com mais um Investe Amazônia Pod e o tema de hoje é para falar sobre investimentos no ecossistema de startups, dando enfoque na Amazônia. A gente sabe que a Amazônia faz parte das soluções dos problemas que o mundo tem hoje. Quando a gente fala de problemas em alimentos, problemas na área de energia, problemas na área de fármaco, mas aí na Amazônia a gente descobre essas oportunidades. E a gente está trazendo aqui um grupo investidor, um grupo que está vindo na Amazônia, já entrou por cima, já entrou ali participando do G20, foi uma reunião que ocorreu esse ano no estado do Amapá, conheceu muitas pessoas relacionadas ao ecossistema e eu queria apresentar para vocês aqui a Raíssa Francescato, que tem mais de 13 anos aí de experiência de mercado, vai falar um pouco da experiência dela, mas eu queria destacar a experiência que ela teve no Vale do Silício. E também o Miller, que é o presidente do Grupo IVE e que também tem uma experiência muito grande. Aí eu queria destacar aqui a experiência que ele teve aí na Embraer, que hoje é um ícone de inovação do Brasil. Mas, Raíssa, pode também se apresentar, dar boas-vindas aqui à nossa audiência. Com certeza. Pessoal, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Rubensson, nós estamos muito felizes de vir conhecê-lo pessoalmente, né? E a minha história é bem interessante, assim, eu venho, na verdade, do design de moda, uma indústria criativa e fui transicionando para a inovação até realmente vir ao Vale do Silício e retornar aqui com grande honra uma multinacional made in Brasil, né? E venho como diretora internacional de negócios internacionais, agora no grupo, recentemente, e nós vemos justamente a importância do ESG, de se envolver no ecossistema de inovação da Amazônia, como uma forma de globalizar o nosso mercado também. Então, nessa minha trajetória aí, iniciando na moda, eu tive muitas oportunidades de lidar com varejo, com a indústria criativa e fui indo para a parte de marketing e muito de entender como a gente pode usar dados de forma criativa para fomentar novos negócios e realmente criar um impacto real no mundo, né? Minha última experiência aí no Vale do Silício foi com inteligência artificial, que é algo que está bem, né, em alta. Fizemos o lançamento de uma startup nova com founders que já deram exit para Twitter, IBM, no South by Southwest, e quero trazer essa expertise aqui para o nosso ecossistema amazônico também. Muito feliz de estar fazendo isso com a IVE SA. Fantástico. Bom, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado e principalmente a todos que estão nos acompanhando aqui. Bom, sou o presidente, sou o founder do grupo. O grupo são 14 anos, apesar que eu tenho 19 anos no setor de tecnologia. Você comentou um pouco da Embraer, vou contar essa história. E claro, assim, a vinda para a região amazônica como um todo foi realmente um presente. Então, a primeira vez que nós fomos, né, que estendemos o olhar realmente para a região, foi a convite da Associação Brasileira Startup como investidor. O grupo ele tem dois canais, né, tem um viés muito investimento anjo que é feito por mim, mas a gente tem uma Venture Builder que fica dentro do grupo, eu chamo de Venture Tech, porque a gente faz Tech for Equity. E a nossa ida ao estado, a cidade de Macapá, né, ao estado do Amapá, foi justamente por conta do encontro do G20. Né? Ali realmente foi o Startup 20, né, que é um silo ali de inovação. Foi uma surpresa porque foi um ecossistema muito acelerado, muito rico, pessoas muito qualificadas, na qual a gente não tinha conhecimento, é um fato. Isso despertou alguns desejos ali de apoio. Então, a gente iniciou um trabalho inicialmente voluntário. Hoje a gente avança com algumas iniciativas, não só do grupo, mas em parcerias. Então, assim, até a nossa estadia aqui hoje em Manaus é por conta dessas parcerias que a gente tem estabelecido. Bom, acho que de maneira geral um pouco disso, né? E é interessante, né, porque a nossa audiência ela não é só vista aqui na Amazônia, ela é vista no Brasil e às vezes até fora do Brasil. Inclusive, como ele passa ao vivo, tem os comentários aí que as pessoas estão sempre colocando e fazendo perguntas. Como que é para vocês chegar nesse ecossistema que para muita gente é como se a gente estivesse indo para um outro país, né? Ou seja, a gente está vindo para a Amazônia e vocês não começaram pelos maiores estados, que seria o estado do Amazonas ou o estado do Pará. Vocês foram para o Amapá. Conta para a gente, assim, em detalhes um pouco mais,
Como foi essa descoberta? O que tem aí de inovação no Amapá que vocês já viram e que inclusive já investiram, né? Ok. Hoje, o primeiro impacto ali foi realmente fazer um trabalho de discovery mesmo, né? Eu particularmente precisei ficar alguns dias, eu fiz uma imersão ali no estado do Amapá, com as startups que atuam na região. Obviamente, a gente acabou estendendo isso para a região amazônica como um todo. Coisas que eu não imaginava. Muita iniciativa com foco em inteligência artificial. Então, isso foi um ponto bem interessante. Vimos algumas iniciativas no setor privado, industrial, então soluções que realmente são escaláveis. Eu não vi nada que fosse menos ou com menor potencial, tanto de escala quanto de capacidade técnica do que iniciativas que a gente tem nos demais estados do Brasil. O que eu percebi realmente foi uma certa dificuldade dessas startups de se posicionar em relação aos demais estados. Acho que eu não digo nem por incapacidade, porque pelo contrário, eu vi situações muito interessantes, mas a distância, né? A questão de distância, ela conta. Então, muitas vezes a gente subestima isso e realmente isso importa. Um ponto interessante, o que a gente percebeu ali, foi que todo mundo pensa, a Amazônia pensa com apelo no processo da ecologia, né? Mas não necessariamente. O SD, claro, ele faz parte disso, mas existem outros pontos que precisam ser avaliados. Um deles é o ponto social, né, e financeiro em relação aos estados, né? Um pouco diferente de iniciativas que a gente tem ali em Barueri e Alphaville, né? A gente está situado em Alphaville, que tem incentivo fiscal, que tem um braço muito forte para o setor tech. A Amazônia em si, ela já traz um cunho de SD muito forte, né? Então ele vem, esse posicionamento vem na frente. Mas a gente esquece que o posicionamento de Zona Franca, aqui é Zona Franca e livre comércio. A gente tem locais que são livre comércio em Zona Franca. Então a gente tem questões políticas e sociais mesmo que geram uma desigualdade em relação à população. Então você favorece o produtor, o processo extrativista, dificulta o consumo interno, força o consumo externo, e isso gera ainda mais um descolamento social. Então esse foi o primeiro ponto que chamou minha atenção quando eu fui fazer um estudo da região em relação ao ecossistema mesmo e como era a distribuição financeira ali dentro da comunidade. Um outro cenário que eu achei que eu achei bem interessante foi a evolução em pesquisas. Então a gente tem um cunho de produtos mesmo bem avançados e bem específicos, mas esse produto ele fica no campo acadêmico, ele não sai para o campo produtivo e mercado, né? Então a gente pensa a cadeia de produtização, não a cadeia produtiva, né? O tornar isso um produto vendível, ele tem etapas e é um funil que ele claro, ele escorre ali no processo de P&D, mas o go-to-market ele é um pouco demorado. Eu ia até falar sobre isso, que eu imagino que é um pouco desse olhar de marketing, né? A gente sabe que marketizar o produto da Amazônia não é nada fácil. A gente sabe, por exemplo, né, nós sabemos aqui, quem vive na região, que a andiroba, por exemplo, ela é um anti-inflamatório. Mas será que todo mundo sabe, o mundo sabe, o Brasil sabe que a andiroba tem efeitos anti-inflamatórios? E como marketizar isso? Com certeza. Quando você fala que a Amazônia é um outro país, eu tenho essa percepção sim, porque eu acho que nós somos um país imenso e muito diverso, tanto em ecossistemas naturais como em ecossistemas de comunidades com culturas completamente diferentes, né? É como se a gente vivesse realmente em um continente chamado Brasil, e eu estou encantada, muito além das belezas naturais, as comidas que a gente tem experimentado aqui, mas com as pessoas, né? Voltando de uma empresa do Vale do Silício com toda facilidade, com a melhor internet do mundo, com os melhores fornecedores de absolutamente tudo, eu vejo o quanto inovar e empreender no Brasil é desafiador. E ainda no ecossistema amazônico, essas dificuldades de acesso e também de projeção para o grande mercado, né? A gente entra aí na dor do marketing, ela é injusta,
porque, como o Miller muito bem disse, a gente tem empresas muito maduras, empreendedores muito determinados e resilientes, uma potência acadêmica, científica enorme e que precisa, sim, dessa produtização, né, de uma forma mais abrangente. Então, eu vejo que o intercâmbio cultural que a gente tem aqui, talvez com as outras regiões e mesmo, principalmente, né, na minha visão mais de negócios internacionais, é trazer visibilidade para a Amazônia e conduzir as pessoas, né, que têm, às vezes, outros recursos, uma facilidade de tecnologia aqui para a região. Então, é muito isso que eu vejo que é o nosso grande propósito aqui. Você sabe, Raíssa, que quando eu decidi ficar aqui, né, que é uma outra história, uma longa história, eu tive a oportunidade de sair daqui, né, de ir para fora, depois morar um tempo em São Paulo, e de vez em ia e voltava, né, então eu não fincava raízes na Amazônia, eu voltava a Manaus, mas eu ia entre Manaus e Santarém, que é a cidade que eu nasci, no Pará. E eu via claramente esse gap, né, falei, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar de alguma forma a que esse gap diminua e que a gente dê visibilidade a tudo isso que você falou, que é um reconhecimento à comunidade. Então, a comunidade realmente aqui ela é muito determinada, muito resiliente, tem soluções incríveis, mas tem um espaço ainda de crescimento muito grande para ficar forte dentro desse ecossistema. E, por outro lado, quando a gente vai para o sul, para o sudeste, a gente já vê um ecossistema estabelecido. E a gente vê que, de certa forma, chegou num limite, é como se tivesse chegado já numa estabilidade. Então, as oportunidades elas vão estar em ecossistemas que estão em formação e com coisas únicas, como a Amazônia. Vocês veem também da mesma forma? Com certeza. Aqui é um ecossistema emergente com inúmeras possibilidades, né? A gente está aí nessa missão de um Tour Amazônia, passando por vários estados que a gente não conhece ainda, Quais descobrindo. estados que vocês foram já? Nós viemos, né, de Belém agora, estamos aqui em Manaus e partiremos amanhã já para o Macapá, novamente, né, para as atividades do Banco de Incentivo da Amazônia, que é o grande assunto de hoje. Mas eu acredito, Rubenson, dessa sua fala, que o grande ponto aqui, ele é realmente comunicação. E hoje a gente está num momento excelente, onde a tecnologia, né, vira esse fio condutor, seja para a escalabilidade de negócios, quanto para o alcance dessa cultura ancestral que a gente precisa unir aos negócios tecnológicos. Então, eu estou muito empolgada e quero muito que a gente consiga fazer isso através do BIA. E quando você chegou, Miller, lá em Macapá, eu imagino que você se deparou com os empreendedores e você fez uma curadoria dessas startups. E que isso levou, já que a Raíssa antecipou, levou a fundar o Banco de Incentivos da Amazônia, que inclusive está sendo noticiado aí, já trocamos mensagem pela Isto Exame e vários outros. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa oportunidade do BIA aqui na Amazônia e que em breve, né, vai ser aí lançado oficialmente para todas as startups. Então fica aí, pessoal, atento aí com a novidade. Tá chegando, né? Já chegou, na verdade já chegou. Sim. O que aconteceu? Vamos dividir aqui alguns assuntos. A curadoria, né? A curadoria foi bem engraçada. Eu estendi a minha permanência em Macapá. Eu fui para ficar, eram 5, viraram 10 dias. E eu falei com 184 startups. E eu percebi que existe, primeiro, uma confusão entre o que é um processo de empreendedorismo local e o que realmente é uma startup, tá? Porém, mesmo dentro da comunidade de empreendedorismo, existe um valor gigante em relação às iniciativas que estão sendo feitas no Estado. E assim, hoje eu estendo essa fala não só a Macapá, mas eu posso falar toda a região amazônica, tá? Principalmente quando a gente olha para as cadeias do açaí, cadeia do cupuaçu, da castanha. Então, existe muita solução que é uma solução de empreendedorismo, não necessariamente seja uma startup com escala.
E eu percebi também que existe uma confusão entre fabricar e produtizar. Então, eu sou capaz de fabricar algo, mas não necessariamente eu produtizo algo. Isso conta muito quando eu falo como investidor, né? O modelo de entrada, a forma que esse capital vai chegar nessas startups é diferente. Porém, não menos importante. Eu vou falar até empresas, não vou nem usar o termo startup, porque a gente tem uma divisão de águas ali bem interessante e isso precisa ser olhado. Então, voltando, né, para São Paulo, fiquei pensando sobre o assunto, entendi o quesito cultural e assim, toda a estrutura monetária do ecossistema, de como acontecia isso, e a proposta de trazer um banco, né, de fintechizar o Estado, foi o primeiro passo ali. Então a gente falou, vamos montar realmente um banco de incentivo. Então a proposta é realmente gerar valor, fomentar recurso para que esses empreendedores, seja de startup ou de um processo mais natural ali, né, mais tradicional, consiga sair com um produto na ponta. Só que não adianta, o dinheiro não resolve. Bom, a gente tem caminhada aí, uma longa caminhada aí no setor de investimento, você sabe que dinheiro é dívida, né? E dinheiro ajuda, mas ele não resolve. Precisa ter realmente um processo de formação dessas empresas. Então, dentro dessa jornada, fizemos algumas outras composições. Primeiro foi o apoio ao Instituto, a uma formação de uma incubadora na Faculdade Federal do Amapá, está em processo. E aí realmente um apoio mesmo, a gente está entrando com um grupo de advogados para acelerar o processo de formação, a gente está entrando com recurso de consultoria para ajudar na composição dessa curadoria, então existe um apoio formal ali do grupo com a instituição. Estamos, né, no processo de costuras com ICTs, então é um assunto que a gente vai puxar mais à frente ainda, né, muito cedo para tratar, e então toda essa composição traz um backbone, vamos falar assim, né, um back-office, para que todo esse fomento opere, né? E depois, claro, criamos toda uma jornada de aceleração para acesso a fundos perdidos, não só fundo perdido, mas fundos de incentivo, né? Então, o veículo do banco, o BIA, ele é um meio, ele não é o fim. O fim é realmente a composição de uma engrenagem, é uma grande engrenagem que ela precisa acontecer. E um ponto interessante que a gente recebeu como, não uma crítica, mas como um pedido de ajuda de alguns empreendedores eu não sei acessar recursos, eu tenho dificuldade para fins mesmo no investimento privado, não sei como faz, eu tentei fazer e deu errado, algumas frustrações com algumas aceleradoras, com algumas venture builders do mercado, que a gente sabe que não são todas que são confiáveis e precisa realmente ter uma atenção. Então existe um conjunto de pontos que me incomodou positivamente. Eu falei assim, a gente tem recurso, a gente consegue apoiar e vai gerar valor para a comunidade. Agora, é claro, tudo que é novo, né, precisa ser divulgado, ser falado, né? Hoje, o BIA, que digamos que é a primeira etapa do processo, que é permitir que o veículo funcione, né, que é fintechizar essa operação, já está apto já roda, já está apto a operar. Existem algumas questões legais ainda que a gente está acertando com parceiros para que o fundo traga esse dinheiro para nós. Então a parte de Bank as a Service já está funcionando, a parte comercial da coisa, que é produto business, né, está em processo de formação, então acho que deve ir mais uns 20 dias aí para a gente começar a operar. Pós isso, fazemos o lançamento, né, a gente vai fazer o lançamento do banco pós essa etapa. Depois, claro, existem alguns cuidados que a gente precisa tomar, né, para que isso se mantenha vivo. Então, a gente está formando times, a gente está contratando realmente pessoas. As pessoas que vão trabalhar nesse processo são pessoas do Estado. Então também não adianta montar toda uma infraestrutura e contratar pessoas de São Paulo, de Minas. Eu sou mineiro, não tem nada, não tem problema nenhum nisso, mas só que você tira, exatamente, a gente vê isso muito, você tira a oportunidade da formação e de manter o conhecimento dentro do Estado, né? Outra coisa é que a gente está fazendo uma composição de tese, então mesmo que a gente tenha um dinheiro, que a gente tenha um recurso, que isso vai ser distribuído, existe uma necessidade da formação de uma tese mais, né, bem estabelecida, que seja favorável para que a gente não perca o conhecimento estabelecido. Porque uma iniciativa, uma startup, um grupo, uma ICT,
ela precisa manter isso rodando de forma vitalícia, né? Não posso ter uma empresa que nasce em Macapá, ou nasce em Belém, ou nasce em Manaus, e amanhã ela é migrada para São Paulo, por qualquer seja o ponto. Ela pode se escalar e ter filiais que tenha, assim seja, no mundo todo, mas que a sede continue operando nos estados de origem, senão a gente nunca vai conseguir resolver essa questão financeira, essa questão E quando social. vocês andaram aí pelos estados, vocês viram similaridades de um estado para o outro? Vocês viram linhas que são, por exemplo, a bioeconomia, uma linha comum? O que vocês encontraram aí de similaridades e de diferenças entre o Pará, o Amapá e agora conhecendo um pouquinho aqui do Amazonas? Sim, eu acho que a principal diferença, a principal semelhança, aliás, que a gente vê é realmente essa ancestralidade, né? É realmente, eu acredito que estando aqui, eu estou conhecendo mais a minha cultura e a minha identidade brasileira, né? Então, essa é a primeira semelhança em como os estados realmente são muito mais exuberantes no sentido de natureza, no sentido de explorar essa riqueza de biodiversidade, no que a gente está falando da tese de bioeconomia, mas como é um povo que é disposto. É um pessoal que quer fazer acontecer, apesar de todas as adversidades e dificuldade de acesso. E nesse ponto que o Miller trouxe sobre, né, a ideação principal do BIA, eu acho que é aonde vem o grande diferencial do projeto, que é fortalecer o local para que a gente tenha um global de qualidade. Então, trazer o que a gente tem de diferente, talvez no ecossistema mais maduro, né, financeiro, empreendedor ali da região sudeste, e deixar esse ensinamento aqui também para negócios que vêm se estruturando, pois eles têm capacidade produtiva, têm capacidade científica, técnica, mas por que que esses recursos não estão ficando aqui? A gente fica muito triste vendo uma evasão de talentos, né? Você mesmo acabou, né, sendo um caso de uma pessoa que vem de Santarém, que tem ali toda uma trajetória e que felizmente retorna para trazer o give back para a região. Então, manter isso aqui, eu acho que é o grande diferencial do projeto. E das diferenças, eu acredito que realmente as culturas tanto naturais quanto étnicas mesmo assim, elas acabam tornando cada lugar um pouquinho mais especial em cultura e modo de lidar mesmo, assim. Exatamente. A Reisa fez um ponto interessante que foi o que me motivou muito a seguir, viu? Foi a força de vontade e eu falo essa energia de execução mesmo que nós percebemos aí no povo. Acho que esse é o povo brasileiro, vamos falar assim. Mas é muito diferente, assim, é uma energia muito realmente em trazer uma execução no dia a dia. A gente está entrando com alguns investimentos, então tem 4 negociações ali de startups. Vou falar amazônicas, porque a gente não é só de Macapá que a gente está olhando. Já tem alguma investida? Tem. Pode falar. A partir de hoje à noite. Não, a partir de amanhã à noite a gente vai poder falar. Ah, tá. Mas a gente fechou uma em Manaus. Então, a partir de. Nós já vamos saber em breve. Então. Em breve. A gente saiu com uma investida em Manaus e temos 2 em Macapá. A gente está entrando. No Pará, a gente está em negociação com uma bem especial. Exatamente. Tem uma iniciativa que aí seria realmente uma iniciativa até maior do que uma porta startup. Essa do Amazonas é uma que eu conheço ou são 2? É uma que você conhece. Ah, você tem uma curiosidade ali. Mas assim, um ponto interessante é isso, né? Essas empresas a gente começou a conversar e eu gosto muito de mentorar, assim, eu acho que conhecimento não tem preço e se, obviamente, eu tivesse tido metade dos conselhos que eu posso passar hoje, com certeza estaríamos numa posição muito maior, né? Então, eu acho que aqueles 2% de contribuição que
que é realmente com o propósito de ajudar. E nós fizemos isso, né, em todas essas pitches, todas essas viagens, né, todas essas conversas. Eu vou falar que é conversa porque no final é um bate-papo. Sim, o pouco que a gente colaborou, quando eu voltei, na hora que eu voltei a falar, eles já estavam executando, já tinham terminado, já estavam validando e já tinha contraproposta. Eu falar, ó, isso aqui deu super certo, mas me ajuda que eu enrosquei em tal ponto. E assim, não desmerecendo, claro, que a gente tem profissionais e profissionais no mundo todo, né? Nem só Brasil. Mas essa característica, ela é ampla. Então, assim, foi um destaque, né? E, falando de destaque, eu acho que é o ponto. É um espírito de não estar na média, sabe? E o não estar na média é importante, né? A média é a mediocridade, né? É o espírito de não estar na média. Então é uma galera que está realmente acima da média. Isso, cara, para mim é sensacional, né? Como oportunidade de negócio, como oportunidade para essas pessoas para ter um produto, né? Uma solução que vai virar produto, que vai virar negócio, né? Acho que isso é sensacional. E é legal você falar, eu não sei se você pode falar de investimentos, assim, se você pode falar quanto que você, porque assim, em pouco menos de 6 meses, 6 meses mais ou menos que você... Não, deu menos. Ainda menos. Deu menos. Então, em 5 meses. Então, em 5 meses, você já fez investimento em 2. Sim. Está negociando mais 2. E você pode falar em torno de valores, assim, cara, tipo assim, eu estou destinando para a Amazônia e startups? Assim, eu vou descartar o BIA porque é uma iniciativa privada e eu não vou entrar no mérito ali. Mas, assim, mais ou menos, a gente trabalha um fundo anual, né, de 3 milhões para investimento em startup. Que é muito maior que muito fundo. Aí que a gente vê cheques menores de 50 mil, 70 mil. Até uma média, um ticket médio de investimento? Não, assim, vou falar assim, com o Smart Money mais money mesmo, assim, né, a gente vai beirar quase 1 milhão de investimento em 5 meses. Tá, na região da Amazônia. Isso sem contar os incentivos de aceleração. Até para ficar como exemplo, né, a outros investidores. E você falou uma coisa de mentoria. Você me fez lembrar uma história. Tem uma pessoa, não sei se ela vai assistir aqui, mas eu vou lembrar o nome dela. Eu gosto de lembrar o nome das pessoas. É a Luciana Viga. Eu a conheci, ela era trainee num grande varejista aqui da nossa região, que é a Bemol. E um dia ela me liga e fala assim, Rubensson, ela era, né, trainee, hoje eu não sei onde ela está. A última vez que eu soube, eu acho que ela estava na Estônia. Mas um dia ela me ligou assim do nada e falou assim, Rubensson, eu quero que você seja meu mentor. E eu falei, como assim, Luciana? Ela falou, não, eu quero sentar com você, quero... E esse processo de mentoria, isso para mim foi uma grata surpresa, porque primeiro, existe uma mentoria sempre reversa ao você, com experiência, fazer mentoramento de uma pessoa mais nova, mentoria de uma pessoa mais nova. Porque existe também o aprendizado na mentoria reversa, né? E hoje a gente está vivendo uma transição de conhecimentos, né? E as pessoas mais velhas, elas estão tendo que aprender até o fim da vida. Todos nós temos que aprender até o fim da vida. É o famoso lifelong learning, né? Então, como é que vocês veem esse processo de mentoria aqui na Amazônia? Ou seja, você, participante da BS, da Associação Brasileira de Startups, como é que você vê esse processo de mentoria? Porque o que eu quero falar aqui é incentivar mais pessoas a mentorarem esses jovens e também os mais velhos, porque existe uma transição de carreira e existe uma economia prateada, existem os cabelos brancos que também ajudam a buscar e fortalecer mais esse ecossistema. Então, eu queria juntar tudo isso. Como é que vocês viram esse processo de mentoria? Essa eu vou puxar aqui, porque tem uma história interessante. Você comentou da Embraer, né? Assim, eu tenho uma história muito, muito especial com a Embraer. Eu fui funcionário, fui fornecedor, e a empresa nasceu, eu vim do setor aeronáutico, a empresa nasceu para atender o setor aeronáutico, o que hoje é o grupo, não foi grande assim, né? Todo mundo começa pequeno, então as pessoas esquecem disso, né? E depois que cresce, uma coisa que eu aprendi muito, né? Eu sou criado por vó, né? Tenho os meus pais, mas eu falo que eu sou filhinho de vó, lá no interior de Minas, né? Tem uma música tem uma música aí. E assim, esse processo de doar, né, de participar e depois você evoluir, a gente tem que sempre olhar para trás e lembrar de onde a gente veio. Eu acho que esse aí é um aprendizado que a gente tem que levar para a vida. E, assim, desde o meu processo de Embraer, eu tive um supervisor, Manuel Roman. E eu falei, você gosta de nome? Eu também gosto de lembrar nomes de pessoas. E ele falou para mim assim, cara, você tem que ser empreendedor, cara. Você está empreendendo aqui dentro da empresa, vai fazer 5 anos. Sai daqui e vai montar o seu negócio. E eu falei, tá bom.
né? Eu tenho 2 filhos pequenos. Na época, meu filho tem 14 anos, a empresa tem 14 anos. Porque eu saí, né? Eu saí da empresa, fui lá, fiz o meu desligamento, falei, agora eu vou virar empreendedor. E eu cheguei em casa e eu falei assim, né? Na época, minha esposa falou assim, ó, eu vou empreender. E eu pedi conta e agora a gente está por conta. Ela falou assim, então, e eu acabei de vir do médico e eu tô grávida. Eu falei assim, pô, então vamos em frente, né? E eu fiz o meu primeiro produto, meu primeiro negócio nem foi no aeronáutico, depois eu passei a fornecer para o setor aeronáutico. Foi a clínica médica onde meu filho nasceu. Que eu cheguei e vi uma oportunidade na recepção, que tinha ligações, uma bagunça de processo, e eu barganhei praticamente o parto do meu filho, porque eu estava sem convênio, que eu tinha pedido para sair, né? Com a solução tech ali, de processo, automação, tudo, que é a experiência que eu já tinha da indústria, né? E aí coisas que eu aprendi, o que você aprende é para a vida, né? Então aquilo eu trago até hoje com aprendizado de processo, produtização e tudo mais. Essa é a primeira etapa. Só que desde lá eu quebrei muito a cabeça com muita coisa. Então assim, eu falo que não existe produto ruim. Todo produto, quando é validado, eu acho que tem esse detalhe, né? O produto ruim é quando ele não valida. Se você validou a tese, todo produto de validade ele é bom. O ruim são pessoas. Então, se as pessoas não conduzem bem, se não tem boa administração, e não é ruim ser ruim de pessoa ruim, é ser ruim de pessoa que não busca ter um controle, ter um processo, entender que a organização é preciso, entender que você precisa permanecer, que você tem que perpetuar, então, às vezes mantém um conhecimento muito restrito, né? Tem pessoas que são acumuladoras de poder, de uma série de coisas. Então, esse, para mim, é o ponto que mais dói. E, assim, eu vi um diferencial da comunidade em si, né, do status que a gente está passando, com uma vontade de aprender, uma vontade de aceitar a dica, de aceitar a oportunidade. E a Rafa fala uma coisa que eu gosto, ela fala assim, não adianta querer ajudar quem não quer ser ajudado. Isso é verdade. E assim, não atire pérolas aos porcos, né? Então esse é o primeiro passo. E claro que a gente enfrentou algumas dificuldades. Tiveram pessoas que falaram, sabe, quem que é esse pessoal? O que está fazendo aqui? E a primeira pergunta que eu faço é o que eu deixei de fazer? Porque até onde estamos, só estamos trazendo, né? Mas você sabe que você falou uma coisa interessante, né? Dessa parte você deu a entender aí que existe uma bolha a ser furada. Sim. Exato. E a mentoria quebra ela. Eu não posso deixar esse assunto passar sem contar 2 histórias muito interessantes também. Falei para vocês, né, que eu acabei realizando, assim, talvez o sonho da maioria das pessoas que trabalham com inovação, que é realmente trabalhar com uma startup no Vale do Silício, era um grande sonho que eu tinha, e eu só consegui isso graças a um mentor, que eu também acredito que eu preciso dizer o nome dele, Brian Barber, e eu conheci pela internet, gente. Uma pessoa se dispôs a mentorar brasileiros que estivessem dispostos a aprender coisas, a fazer conexões com os Estados Unidos para prestar serviços, para ter qualidade, para ter essa oportunidade de prestar um serviço, né? Então, literalmente, um post de internet, uma mensagem em 1 ano e meio me levou para esse tamanho de oportunidade. Da mesma forma, agora em Belém do Pará que a gente esteve, eu tive a felicidade de encontrar uma pessoa que também já havia se conectado comigo através da internet e falou, nossa, você está vindo, que bom. E é uma pessoa que, com esse espírito aqui do norte, que a gente tem sentido essa sede de conhecimento, esse calor, esse ímpeto todo, é uma pessoa que com certeza se aproximou e olha, eu tenho muita vontade disso, eu tenho esses talentos, eu estou fazendo as coisas dessa forma, eu vejo que talvez você, né, já esteja um pouco adiantado na caminhada, digamos assim, mas eu acredito que esse é a grande potência, né, de quando a gente lida com negócios de inovação. Você está sempre aprendendo e você também sempre pode estar ensinando. Então, a mentoria, para mim, ela é algo que, assim,
sempre deve acontecer de duas vias, né? Como você bem disse, a gente acaba vivendo aí um mundo onde a gente já não tem uma divisão geracional mais baseada em hereditariedade, mas sim em disrupção tecnológica. Então, lifelong learning é algo que é a realidade da vida de qualquer pessoa, estando inserida em inovação ou mesmo tendo uma vida mais tradicional, digamos assim. E furar essa bolha, ela vem. Isso é a comunicação. São as pessoas, porque produtos bons, recursos, a gente tem. É como a gente articula isso que sempre fará a diferença. Você sabe que teve uma sinergia muito grande entre a gente, né? Desde ontem, desde a conexão na internet, a gente já vem falando, e a gente tem pessoas em comuns, ou seja, a gente quer fazer. E assim, tem muitos empreendedores na Amazônia que estão buscando realmente uma oportunidade de furar essa bolha. A bioeconomia é uma excelente oportunidade, a área de energia é uma excelente oportunidade. A gente aqui na Invest Amazônia, a nossa missão é exatamente de mapear, identificar essas oportunidades, as pessoas, as iniciativas e trazer aqui para falar. E a gente faz muita aproximação de quem está localmente com pessoas de fora. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu vejo já assim, muito clara nessa visita de vocês é que em pouco tempo vocês já investiram, vocês já varreram 3 estados, estão se programando para ir, obviamente, às capitais, né? Vocês não foram ainda no interior, mas vocês estão mas hoje nós já falamos com a cidade, hoje nós já tive uma comunicação com a cidade de Tefé, no Amazonas, já falamos de Santarém, que é um polo de empreendedorismo também, de bioeconomia. Vocês têm uma viagem para Roraima. Estamos super empolgados. Então, ou seja, a Amazônia, ela realmente é um celeiro de oportunidade. Mas não adianta ficar só na ideia. A gente tem que partir para a ação. Vocês estão dando um exemplo, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do nosso ecossistema aqui, do Inspire Amazônia, da Invest Amazônia, da Quara, e a gente tem que cada vez mais se unir, nós temos que nos unir a esses empreendedores. Concordo com vocês que não faltam recursos e os bons projetos estão aí. Às vezes a gente sofre da síndrome de vira-lata, né? de às vezes, será que eu consigo, será que eu não consigo? Eu costumo dizer assim, que uma grande oportunidade que eu tive no meu processo educacional, que eu estudei, fiz o meu ensino médio, até o meu ensino médio lá em Santarém, no Pará, eu estudei no Colégio do Amando, que é considerado um dos melhores colégios ali da cidade, acredito que tem uma referência muito boa no Brasil também. Eu tive aulas que o professor dizia, vamos estudar a fotossíntese nas plantas. Então a gente saía da sala de aula, ia para as plantas, ia para ali para o jardim, e ficava entendendo o que era a fotossíntese. Isso eu levei para a minha vida profissional, porque eu falei, cara, toda vez que eu quiser aprender alguma coisa de verdade, eu tenho que ir lá e fazer, eu tenho que ir lá e ir no campo. E isso acontece aqui. Vocês viram isso também nos outros estados? Muito. Uma coisa que eu gostei, assim, é engraçado, o inglês muito difundido, isso é ótimo, é um diferencial, e assim, modéstia à parte, a gente não vê isso no Sudeste tão... Sabia que Manaus tem escola bilíngue japonês? Interessantíssimo, isso aí é sensacional, e parabéns, né? Uma coisa que eu achei bem interessante quando eu fui fazer o pitch com essas startups, já testei, já sei o que deu errado, já sei o que eu preciso arrumar, me ajuda. Então, assim, legal. Isso é ótimo, porque você já vê um critério básico ali, que é o critério da humildade, o critério da vontade, e diferente, não, assim, de situações que a gente já pegou. Eu fiz muito pitch na minha vida. Sabe, aquele startupeiro que sabe tudo, meu produto é ótimo, eu já sei, eu vou ganhar milhões, e aí a proposta foi ao contrário. Eu sei que isso é bom, mas estou inseguro porque eu já reconheço as minhas dificuldades, me ajuda, porque só depois eu acho que eu consigo fazer. E muitas vezes aquele produto já estava muito melhor do que muitos outros que estão vendendo sonho, sabe? Então essa insegurança boa, eu vou falar assim, é até complicado falar, mas é uma segurança boa, porque ela é muito pautada em vontade e humildade. E eu gosto disso, assim. Então esse foi para mim o divisor de águas de falar assim, eu vou para. Então vamos falar que a gente vai fechar esse ano, espero, aí com uma casa de 18 a 19 startups investidas, e a nossa tese hoje já está muito pautada no setor agro, no bioeconomia, que a gente já havia
iniciado, né? E, claro, o setor de fintechização, né? Então, ali foram mudanças que a gente acabou adotando aí, graças a essa abertura que a gente teve olhando para a Amazônia. Olha, a gente tem muita coisa para falar. Vocês vieram aqui, fizeram um evento, fizeram um networking com empreendedores, tem muito assunto. Eu acho que tem uma parte 2 aí para a gente fazer, mas eu queria que vocês deixassem aqui agora, né, as palavras finais aqui, que a gente está chegando no final. Eu queria que vocês falassem aqui com a nossa comunidade. Nós já vamos colocar os Instagrams, ou seja, para seguirem, mas aproveita esse momento para falar um pouco dessa agenda que vocês ainda têm aqui na Amazônia e que mensagem, quem que vocês querem encontrar? Vocês estão indo daqui para o Amapá. O que vocês querem encontrar agora no final dessa viagem aqui pela Amazônia? Acho que a gente vai encontrar amigos que fizemos, né? Já temos encontrado nos eventos. É muito importante, né? Reforço mais uma vez, esses eventos que a gente promove de uma forma muito despretensiosa para a gente realmente se conectar com as pessoas, como nós tivemos essa conexão de propósito e valores, né? Algo que está tão banalizado, mas que quando é de verdade é super poderoso mesmo. E ver as coisas, as sementes que foram plantadas, né, realmente retornando. Então, eu tô ansiosa para essa parte 2 aqui, nós, né, já temos próximos passos. E a provocação que eu gostaria de deixar é que nunca, gente, nunca acreditem que talvez a região norte tenha algum atraso ou qualquer coisa assim. A gente tem um ecossistema científico fortíssimo aqui. Destaco como Miller a minha feliz surpresa em perceber que as pessoas estão extremamente qualificadas, extremamente munidas de conhecimento acadêmico mesmo. Espero poder contribuir junto ao grupo com a parte de empreendedorismo mesmo. Quero deixar a provocação também para a gente realmente se conectar aqui com a sua audiência, com os protagonistas da região amazônica no one-on-one, né? Não tenham vergonha, mandem mensagens, se conectem conosco, com o grupo, conheçam mais sobre as nossas iniciativas, nos mostrem mais sobre as iniciativas de vocês também, porque nós estamos ávidos por esse conhecimento e, sabe, fazer. Eu acho que continuem com esse calor e essa avidez, porque inovação só acontece com colaboração. E para a gente ter colaboração numa mesa, é o que ele falou, a gente deixa o ego do lado de fora da sala e se preocupa com a melhor solução, com o maior impacto e com o melhor resultado. É isso que a gente está muito disposto a fazer aqui. A gente tem ficado muito feliz em encontrar semelhantes aqui, muitos dispostos com a mesma mentalidade. Muito bom. Eu gosto de parábolas. Tem uma bem legal, acho que é mensagem, né? Acho que as limitações são nossas, né? Nossas, ser humano, acho que a gente se limita. Então, assim, a Rá trouxe muito bem colocado aí o posicionamento. Mas tem uma historinha que eu ouvi, eu falei, cara, eu sou mineiro, filho de vó, né? Então vou contar. Quando uma grande pedra cai num rio, o que a gente mais tem aqui é rio, ele não para, ele se divide. Muitas vezes ele se reencontra à frente, ou muitas vezes ele se separa para outras ramificações, mas o rio não para, né? Então, assim, eu acho que o empreendedorismo ele tem que ser igual. Você vai encontrar dificuldades, talvez você vai mudar direções ou multiplicar essas direções aí em sentidos distintos, mas ele não pode parar, né? O empreendedorismo ele precisa seguir, seja no modelo de startup ou empreendedorismo local, porque eu não desfavoreço o empreendedorismo local, eu acho que ele é muito importante, principalmente quando a gente fala do modelo atual que a gente tem hoje na Amazônia, que é muito pautado em setor produtivo mesmo. Então, muitas vezes, algumas iniciativas, alguns empreendedores se veem desenquadrados de uma proposta de investimento, de solicitação de recurso, de escala. Talvez não vai ser exatamente nos moldes tradicionais, mas sim existe um caminho, né? E as dificuldades vão vir, as grandes pedras elas vão cair no nosso caminho. Aí a decisão é nossa, se a gente vai passar por cima, se a gente vai contornar, né? Mas o rio não vai secar, não é verdade?
Já que você veio com essa parábola, então eu vou contar uma Completa outra. Mas eu queria dizer o seguinte, né? É melhor estar sempre preparado e nunca aparecer uma oportunidade do que no dia que você estiver preparado, você perder essa oportunidade. Ou seja, você tem que estar sempre preparado, não importa se ela apareça ou não. Porque é melhor, porque no dia que aparecer, se você não estiver preparado, né, você vai perder essa oportunidade. Então, ou seja, essa é a mensagem final. Agradecendo vocês aqui. A gente está partindo agora para uma fase 2 e vamos ter uma fase 2. E aí quero agradecer a sua audiência, agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, mostrar que a Amazônia ela faz parte da solução dos problemas que o mundo está tendo hoje. A gente tem que estar preparado para viver essa solução. Feliz pelo reconhecimento ao ecossistema, e esse ecossistema aí que acompanha a gente, e que a gente está trazendo cases aqui diversos, para mostrar que a Amazônia ela não é somente um local para ser visto pelo Google, um local para ser visto como uma foto, ou falar só de desmatamento, não, ela tem soluções. Então, pessoal, fica o convite aqui até a nossa próxima quarta-feira, né, às 16 horas de Manaus, 17 horas de Brasília, para o nosso próximo Investe Amazônia Pod. Até lá!